Jornal da Sete está de volta hoje na nossa entrevista de estúdio. A gente está falando sobre qualidade do sono. Tem dificuldade para dormir? Então a gente vai tentar entender mais ou menos como isso reage no nosso corpo às mudanças de horários. Aqui ao meu lado está o neurologista Jefferson Soares. Jefferson, a gente falava no primeiro bloco a respeito do horário de verão, mas existem muitas outras coisas que afetam o nosso sono. Essa mudança de horário é uma delas. Como a gente pode fazer, como uma noite mal dormida pode afetar a nosso dia a dia, o nosso sono, o nosso trabalho, nossa vida cotidiana mesmo? Perfeito, ótima pergunta. Uma noite bem dormida de sono é fundamental para restabelecer as nossas energias para o dia seguinte. Com essa vida moderna, a gente está faltando tempo para tudo, acaba privando de uma noite de qualidade e de quantidade de horas dormidas também. Quem está sofrendo bastante são as crianças e adolescentes, porque eles estão dormindo tarde e é o grupo que precisa de mais horas de sono. Então a quantidade de horas dormidas tem que ser maior. Enquanto o adulto pode se sentir satisfeito com 7 a 8 horas de sono, a criança 9, 10 horas e meia de sono para se sentir satisfeito. O adolescente também. Então a gente observa hoje que muitos jovens, muitos adolescentes estão dormindo muito tarde, mas têm que acordar cedo no outro dia. E aí diminui o aprendizado, fica irritado, diminui o apetite, tem várias consequências pela privação de sono. Existe uma coisa que determina a duração do tempo de um sono? Ou isso é relativo, depende da idade? Você falou um pouco dos adolescentes, das pessoas mais adultas. Existe um tempo ideal para mim dormir que eu vou acordar no outro dia bem? Tem estatisticamente, Sim. Nós temos assim, as crianças ao redor de 10 horas de sono, os adolescentes cerca de 9 horas de sono, os adultos de 7 às 8. Mas isso aí é um pouco variável, né? Nós temos aqueles pequenos dormidores que se sentem bem com 6 horas e meia, 7 horas de sono. Nós temos aqueles grandes dormidores, que para se sentir satisfeito no dia tem que dormir 9 horas, inclusive na fase adulta. Por isso as pessoas dormem 10 horas. Mas nós temos que saber que também não é só a quantidade de horas de sono. Às vezes tem que ver a qualidade desse sono. Às vezes a pessoa dorme, mas um sono de baixa qualidade, baixa eficiência. Sim. Então é importante, se a pessoa perceber que o sono dela não está sendo adequado para revigorar, satisfazer as necessidades básicas de restauração do sono, ele procurar um profissional, um neurologista, e tratar esse distúrbio de sono. Hoje nós temos exames para detectar algum distúrbio, alguma anormalidade desse padrão de sono, porque às vezes a gente está falando só de insônia, como fosse privação de sono, mas às vezes a pessoa pode ter um outro algo que provoque isso. Exatamente, assim como a síndrome da apneia do sono. A pessoa dorme, mas é um sono de baixa qualidade, geralmente é acompanhado de ronco, pausas respiratórias, com muitas consequências no dia seguinte. A pessoa se sente bem, até ele fala, não, eu não tenho problema de sono nenhum, é só deitar que dorme. Ele usa essa expressão, não, onde eu deitar eu estou dormindo. É justamente por isso. O sono dele é de tão baixa qualidade que ele é sonolento, onde que ele deitar ele dorme. Sim. Nós temos exemplos de algumas pessoas que se sentem, se o semáforo demorar muito para abrir, ele fica sonolento, ele pode cochilar. Sim. Por conta de uma privação de sono crônica, devido a por exemplo, eu gosto de distúrbio que eu falei, a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Sim. Que é muito comum. Falando já sobre a questão da qualidade do sono, existem pessoas, por exemplo, que trabalham de madrugada. Como é que funciona esse ciclo de sono de uma pessoa que trabalha à noite, trabalha de 2 da manhã até às 6 da manhã? Como é que funciona isso? Como é que o corpo se acostuma com essa nova realidade? Isso é uma outra condição, né? São os trabalhadores em turno. Isso. Quando a pessoa tem um horário fixo de trabalho, por exemplo, ela trabalha à noite, ela trabalha durante a madrugada, sofre um pouco para adaptar, mas ela adapta àquela nova realidade desde que ela chegue em casa e consiga ter um ambiente adequado para dormir. Às vezes ela chega em casa e a casa está muito agitada e ela não consegue ter um ambiente adequado para dormir. Então vai ter aquele sono de péssima qualidade. A gente sabe também que o sono diurno, ele não satisfaz como o sono noturno. É difícil a pessoa se sentir satisfeita com o sono diurno. Por outro lado, o que nós estamos falando aqui são os trabalhadores de turno. Tem gente que, por exemplo, uma semana trabalha de manhã, outra semana trabalha à tarde. Sim, uma tem semana essa alteração de horário. Exatamente. Esse grupo sofre bastante, porque cada hora está num horário diferente.
Sim. Né? E tem pessoas que adaptam até com certa facilidade, outros sofrem bastante, outros não conseguem. Então isso aí vai particular para cada caso. Por exemplo, eu sou médico, tem um grupo de médicos que vai dar um plantão noturno, tem um horário e consegue dormir, mas tem um outro grupo que chega no horário de descanso e não consegue dormir, ele demanda de mais tempo, um ambiente mais adequado para ele dormir. Então tem um grupo de pessoas que sofrem naturalmente e tem outros que se adaptam mais fácil. Cada caso, um caso deve ser analisado, a pessoa também tem que se preparar e entender a situação do ambiente, né? Exatamente. Jefferson, a gente vai continuar o nosso bate-papo, mas agora a gente vai fazer uma outra pausa no nosso jornal de hoje. O Jornal da 7 volta em instantes.